Todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula onde vamos abordar sobre a divisão. Prestarem bem atenção sobre essa matéria de divisão, pois é uma matéria muito importante e eu vou explicar dando alguns segredos de como que é feito a divisão para vocês nunca mais errarem. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e também no final tenho algo muito especial para vós. Vamos ver o que interessa. É assim. Numa divisão, primeiramente, vamos começar dos números muito fáceis, né, de dividir. Depois disso aí, vamos subindo as escadas. Suponhamos que eu tenho, por exemplo, 4 dividido por 3, né? Tenho esta divisão. Esta divisão aqui pode ser transformado em 4 dividido por 3. A ideia na divisão é se perguntar os procedimentos. Este valor aqui, que fica aqui, sempre tem que ser maior em relação a este valor que fica deste lado. E também a divisão tem que estar relacionado com a multiplicação. Ou seja, temos 4 dividido por 3. Você se pergunta, primeiro, sempre, o 4 é maior que 3? Sim. Ok. Se o 4 é maior que 3, veja aqui. Procura um número que colocado aqui, que multiplicado por 3 vai dar 4, ou este valor tem que ser um valor que vai dar um valor aproximado, mas não pode ser superior a 4. Então, sendo que este valor aqui, você ao pensar, não consegues, é só vir nesta parte aqui, no rascunho e começar a multiplicar. Conforme eu disse, tem que estar relacionado com a multiplicação. Você diz 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Depois podemos continuar. 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. E vimos que o 3 vezes 2 é 6. Já passa o 4. Sendo que este valor aqui é maior que 4. Então, o valor que pode dar, ou seja, um valor que multiplicado por 3 pode dar 4, um valor aproximado. Só pode ser o quê? O 1. Então, levamos o 1, colocamos aonde? Aqui. Colocamos o 1 aqui neste ponto. Porque 1 vezes 3, desculpa, 1, ou seja, 3 vezes 1 dá 3. Então, 3 vezes 1 dá 3. Esse 3 devemos vir colocar aqui embaixo do 4. Né? Pois, subtração. Hoje aqui dizemos 4 menos 3 dá 1. Vamos continuar. Agora, neste ponto, nós temos o 1 que divide o 3. O 1 é maior que 3? Não, não é maior que 3. Então, o que vamos fazer? Se este valor aqui não é maior em relação ao valor que estamos a dividir, significa que temos que acrescentar aqui o 0. Ao acrescentar o 0, automaticamente neste ponto aqui tens que colocar o quê? Vírgula. Né? Então, depois de acrescentar o vírgula, para nós acrescentarmos aqui o 0, significa o quê? Vamos dar continuidade. Agora, vamos procurar um número, mesma coisa. Procuramos um número que multiplicado por 3 vai dar 10, ou um valor aproximado. Vamos dar continuidade nesta parte da multiplicação. Passamos para 3 vezes 3, que dá 9. Depois passamos para 3 vezes 4, que dá 12. E vemos que 3 vezes 4 dá 12, e o 12 já passa 10. Então, um valor aproximado a 10 é 9. Significa que 3 vezes 3 dá o quê? Dá 9. Então, levamos esse 3 da multiplicação, colocamos aqui. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9, que é um valor aproximado a 10. Então, colocamos o 9 neste ponto aqui, embaixo de 10. Colocamos a subtração, damos continuidade. Ok. Sendo assim, nos perguntamos, 10 menos 9 dá 1. Colocamos aqui o 1. De novo a gente se pergunta, 1 divide por 3. O 1 é maior que 3? Não.
Se não for maior que 3, significa que acrescentamos o quê? Um zero aqui. E não podemos acrescentar mais nada aqui, porque já temos uma vírgula já que separa o quê? Ou seja, temos uma vírgula. Nunca vi um número que é 1,2,3. Não. Então, significa que temos 1,3, aqui já não podemos acrescentar mais nada. E também não podemos acrescentar o zero aqui, porque já começamos o quê? Os cálculos. Isso aí vou explicar no exercício a seguir, de como é que, ou seja, onde perceber porque que eu disse que aqui não acrescentamos mais zero. Então, mesma coisa, temos o 10. Então, o 10, o valor aproximado é 9. Significa que aqui eu vou colocar o quê? 3 por 3 vezes 3 vai dar o quê? 9. E 10 menos 9 dá 1. Então, significa que esse valor aqui vai dar 1,33333. Significa que nós podemos terminar aqui na nossa fração. B. Supomos que eu tenho o 3 sobre 4. 3 sobre 4. Tenho aqui 3 sobre 4. Não se esqueçam sempre, nos perguntamos. Temos o 3 e temos o 4. O 3 é maior que 4? Não. Se o 3 não é maior que 4, então o que nós vamos fazer? Antes de começar os cálculos, vamos acrescentar aqui ou aumentar aqui o 0. Ao aumentar o 0 aqui, ou seja, ao acrescentar o 0 aqui, significa que nós não começamos a calcular. Então, significa que aqui eu coloco 0, vírgula, né? Coloco 0, vírgula. Então, agora já tenho o 30. O 30 é maior que 4? Agora sim. Então, procuramos um número que multiplicado por 4 vai dar 30 ou um valor aproximado. Esse é o segredo da divisão, não tem nada de especial. Então, aqui, tabuada. 4 vezes 1 dá 4. Se és boa multiplicação, podes logo adivinhar o valor e colocas, né? Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. Já passou o 30. Então, um valor aproximado, este valor aqui, que está aqui em cima, significa o quê? Que 7 vezes, ou seja, 4 vezes 7 dá 28. Então, logo, aqui neste ponto, colocamos o quê? O 7. Ao colocar o 7, porque 7 vezes 4 vai nos dar o quê? 28. Traço, subtração, né? Então, daqui depois temos 30 menos 28 dá 2. Certo. O 2 é preciso dividir o 4? Não. Por quê? Porque o 2 é menor que 4. Então, aqui, acrescentas o quê? O 0. Ao acrescentar o 0 aqui não há necessidade de acrescentar mais nada, porque já temos 0, vírgula, e já estamos no meio do quê? Dos cálculos. Então, qual é o número que multiplicado por 4 vai nos dar 20? Procuramos aqui. Vimos que o número multiplicado por 4 dá 20 é o 5. Vamos o 5. Colocamos onde? Aqui. 5 vezes 4 dá 20. Menos. E 20 menos 20 dá-nos 0. Resta 0. Significa que nós já temos esta solução, né? Ok. Podemos aumentar um pouquinho, ou seja, apimentar um pouco. Conforme eu disse, na parte final, vou dar algo muito especial que é muito melhor, também vocês vão perceber, né? Supomos que eu possa ter o 1248 dividido por 6. Mas esse número é grande, sim, é grande, mas não é nada isso aí, né? O importante é saber seguir as regras. Primeiro, nós temos 1248 que divide o 6. Vamos aqui. Não pega este todo o valor completo, mas podes pegar por metade. Começamos daqui. Temos aqui um 1 é maior que 6? Não. Então, 1 não é possível dividir o 6. E não podemos aumentar 0 porque ainda temos o quê? Outros números. Passamos para o 2. Significa, já juntando esses dois aqui, já temos 12. O 12. É possível dividir o 6? Sim, é possível porque o 12 é maior que 6. Depois daqui você vem a fazer multiplicações. Procura um número que multiplicado por 6 vai nos dar o quê?
o 12. Ou pode dizer 6 vezes 1 vai dar 6. 6 vezes 2 vai nos dar o quê? 12. Então, automaticamente, aqui nós colocamos o quê? O 2. Porque 2 vezes 6 vai dar 12. Eu traço de subtração. Temos o 12 menos 12. 12 menos 12 dá 0. Aqui abaixamos o 4. Abaixar do 4, o 4 é maior que 6? Não. Se o 4 não é maior que 6, significa que também podemos abaixar automaticamente o 8. Então, daqui, nós abaixamos o que? O 8. Só que há uma coisa que vocês devem notar. Vimos que o 4 é menor que o 6, apesar que nós abaixamos o que? O 8. Então, automaticamente, ao abaixar o 8, significa que aqui tenho que aumentar o que? O 0, porque este valor aqui era menor em relação ao que é 6, mas nós tínhamos um número, então temos que aumentar automaticamente aqui o 0. Então, sendo assim, nós já temos o 48. O 48 é maior que o 6. Então, daqui damos continuidade. 6 vezes 3 vai nos dar 18. 6 vezes o 4 vai nos dar 24. 6 vezes 5 vai nos dar o quê? 30. 6 vezes 6 dá-nos 36. 6 vezes o 7 dá-nos o 42. 6 vezes 8 dá-nos 48. Então, vemos que o 6 vezes 8 dá-nos 48. Pois é o número que nós colocamos aqui, que multiplicado por 6 vai nos dar o quê? 48. Então, aqui colocamos o quê? O 8. Então, ao colocar o 8, aqui ficamos com 48. Com 48 menos e o resto é 0. Não se esqueçam, prestarem atenção nesta parte aqui. Quando vocês tiverem, por exemplo, um número maior, ou seja, calculamos aqui o 12 menos 12, vimos que dá 0. Abaixamos o 4 e vimos que o 4 é menor que 6. Então, ao abaixar um outro número, tens que acrescentar aqui 0 no meio. No meio. Por quê? Porque nós aqui não acrescentamos o 0, mas abaixamos o número que existia onde? Nos cálculos. D. Supomos que nós temos 105 dividido por 3. 105 dividido por 3. Ok. 105 dividido por 3. Mesma coisa. 1 é maior que 3? Não. O 10 é maior que 3? Não. Não, né? Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Então, daqui, o que nós vamos fazer? Vamos procurar um número que multiplicado por 3 vai nos dar 10 um valor aproximado. Nós vimos aqui, nesse exercício, que nós tínhamos essas multiplicações. Vemos que um número aproximado que multiplicado com 3 vai dar um valor tipo aproximado a 10. Era 3. Então, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui, nós vamos colocar o quê? O 3. Ao colocar o 3, 3 vezes 3 dá 9. Menos traço. Então, 10 menos 9 dá 1. E aqui abaixamos o 5. Vejam só. Nós temos aqui o 15, porque ao abaixar o 5 encontramos aqui o 15. Então, qual é o número que multiplicado com 3 vai nos dar o 15? Ou também se pergunta, o 15 é maior que 3? Claro que é maior. Então, qual é o número que multiplicado com 3 vai nos dar o quê? O 15. Procuramos. Se diz assim, 3 vezes 1. Se for boa multiplicação, não há necessidade de passar dessa fase aqui, né? Somente estou a fazer essa fase aqui para conseguir entender que a divisão e a multiplicação estão relacionados. 3 vezes 5 dá 15. Então, significa que automaticamente aqui nós colocamos o 5. E 5 vezes 3 dá 15. 15 menos 15 dá 0. E ficamos com esse exercício aqui. Então, conforme eu disse que ia dar bônus, vamos tentar, vocês vão aprender como é que se converte uns números para a forma científica, de modo com que vocês podem encontrar, nesse caso, 6, por exemplo, 42 divide por 0,3. Então, nesse tipo de casos aqui, é um caso um pouquinho específico,
conforme disse que prometi que ia dar algum bônus no final. Então, aqui primeiro, vamos pensar uma coisa. Se eu tenho 0,02, né? Depois da vírgula, todos os números que vêm aqui ficam como expoente. Primeiro, depois da vírgula tenho quantas casas? Tenho 1, 2 casas. Significa o quê? Que fico com 2 vezes 10 elevado a menos 2. Esse sinal negativo, ou seja, esse menos 2, indica a quantidade de casas que existem depois da vírgula. Se eu tenho 0,001, será igual. Depois da vírgula tenho quantas casas? 1, 2, 3. Pego 1 vezes 10 elevado a menos 3. Mas, supomos que eu tenho 6,625. Essa constante é constante de Planck, né? Para física, Planck, como se diz. Depois da vírgula, tenho quantas casas? Tenho 3 casas. Só que o que acontece aqui não tenho nenhum zero. Significa que eu vou colocar esse 6 que existe aqui, essas 3 casas que existem aqui, depois vezes 10 elevado a menos 3. Mas ok, está bem, explicador. Por que nessa parte que você não colocou? Por quê? Porque não haverá diferença se eu colocar 002, 0001. Por quê? Porque esses números aqui, que vêm tipo antes do número, não contam, né? O 02 e o 20 é diferente, né? O 02 é 2 e o 20 é 20. Ok, então, mas como é que nós podemos solucionar esta parte? Aqui ficamos com 6,42, né? Já aprendemos como é que se converte. Então, depois da vírgula temos 2 casas. Fica com 642 vezes 10 elevado a menos 2. E embaixo tenho 0,3. E depois da vírgula tenho uma casa que é 3 vezes 10 elevado a menos 1. Então, depois daqui, nós ficamos com 642 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 3 vezes 10 elevado a menos 1. Então, primeiro vamos trabalhar com essa parte. Uma das coisas que eu sempre tenho dito nós temos aqui a forma científica, né? Este valor que está no denominador tem um sinal negativo. Quando sobe para cima, esse sinal negativo aqui transforma-se para o sinal positivo. Então, temos o quê? Ficamos com 642 dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a 1. E lembra da propriedade. Quando você tem bases iguais, mantém-se evidência e soma os expoentes. Se eu tenho A elevado a B vezes A elevado a C, significa o quê? Que posso manter minhas bases, digo A, B mais C. Então, fico com 642 dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 2 mais 1. Então, posso tratar primeiramente esta parte. Tenho aqui 642 dividido por 3. Ok. O 6 é maior que 3? Claro que é. Então, procuramos um número que multiplicado por 3 vai nos dar o quê? O 6. Vamos tentar não usar a tabuada, né? Multiplicação. Digo, 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, significa que aqui eu vou colocar aqui o 2 e aqui coloco o meu 6, porque 2 vezes 3 dá 6 menos 6 menos 6 dá 0. Vou abaixar o 4. Ao abaixar o 4, vimos que o 4 é maior que 3. Claro que é. Então, qual é o número que multiplicado por 3 vai nos dar 4? Vimos que talvez o 3 vezes 2 dá-nos o 6. Significa que um valor aproximado só pode ser o quê? O 1. Então, porque 1 vezes 3 dá 3. Então, aqui ficamos com 4 menos 3. Vai nos dar o quê? O 1. E vamos abaixar o 2. Então, temos aqui o 12. Qual é o número que multiplicado por 3 vai nos dar o 12? Então, vimos que um número multiplicado por 3 vai nos dar o 12. Pode vir aqui na tabuada. 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes 4 dá-nos o 12. Então, significa que aqui há de vir o quê? 4. E ao ter o 4, porque 4 vezes 3 dá o quê? 12 menos, depois 12 menos 12, ficamos com 0.
Então aqui temos o 214. Então aqui digo, isto aqui é igual a 214 vezes 10, menos 2 mais 1. Comparando primeiramente eu uso esse sistema, comparo os valores. Este valor é maior que 1. Sim, o 2 é maior que 1, esquecendo os sinais. Então, sendo que o 2 é maior que 1, o 2 tem sinal negativo, significa que esse valor que há de vir aqui vai ter sinal negativo. Depois é só dizer, tipo, 2 menos 1, dá-nos o quê? 1. Significa o quê? Nós temos 214 vezes 10 vai dar menos 1. Significa o quê? Que aqui, ao querer tipo, transformar isso aqui em cima eu tenho expoente menos 1. Significa que vou colocar vírgula numa casa. Então, eu tenho 21,4. Logo, o 6,42 dividido por 0,3 dá 21,4. Então, é só tentar depois verificar isso aí na máquina. E depois comentem alguma coisa. E aqui vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem, né? Podemos ter aqui o 42 dividido por 3. É só praticarem, né? A ideia. Quanto maior você for a exercitar, onde ver que as coisas vão se tornar tipo, muito mais fáceis, né? A linha C, 4 dividido por 5. Peço para depois do final desse vídeo aqui comentarem e darem as resoluções que vocês encontraram aqui, as respostas que vocês encontrarem, e assim vamos trabalhando. Então também tem este desafio aqui, que podemos dividir isso aqui por 4,14. Então trabalhem também nisso aqui. Onde ver que basta dominar esta parte aqui de divisão, qualquer exercício que tenha a ver com a dividir, a dar certo. Muito obrigado e vou lá dizer, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem o vídeo para não perderem nenhuma videoaula. Muito obrigado, até a próxima.